Você sabia que a Arábia Saudita aplica as penas mais severas do mundo para infratores da lei? Uma recente execução em massa tirou a vida de 81 homens, incluindo 7 iemenitas e um sírio. De flagelação e chicoteamento a cortar mãos, na Arábia Saudita, todos os tipos de punições chocantes e bizarras foram aplicadas às pessoas. Compreender as leis regionais e os contextos culturais é essencial ao discutir este assunto. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no cenário jurídico da Arábia Saudita. Aqui estão as 15 piores punições na Arábia Saudita. Número 15, amputação. Na Arábia Saudita, a punição para roubo é severa e inflexível. Amputação. Com base em uma interpretação rigorosa da lei Sharia, essa prática antiga atua como um severo impedimento para aqueles inclinados a roubar dos outros. Para os condenados, as repercussões são terríveis e permanentes. Um membro amputado, um lembrete gritante do crime deles, esculpido na própria pele. Sob este regime, pode-se perder uma mão simplesmente por roubar um pão. Da mesma forma, aquele que é idiota o suficiente para repetir o ato sofre uma punição mais dolorosa, pois a punição é a amputação cruzada. Este processo devastador retira mãos e pés e desfigura permanentemente o malfeitor. Esta punição severa pode parecer dissuadir ladrões e pessoas perversas, dando apenas respostas curtas, mas severas. Em novembro de 2007, a Arábia Saudita ganhou as notícias ao aplicar uma penalidade incomum e severa, amputando a mão de um ladrão, sinalizando uma estrita devoção à lei islâmica no contexto do crescente número de execuções públicas do reino. Amir Nasser, um cidadão egípcio, foi condenado a ter sua mão direita cirurgicamente removida em Meca, após ser condenado por furto no recinto sagrado da Grande Mesquita. O incidente foi relatado pela Agência Oficial de Notícias da Arábia Saudita e serviu como uma demonstração impressionante do compromisso do reino em manter regras legais rigorosas. Este evento atraiu ampla atenção de organizações internacionais de direitos humanos. Apesar das críticas crescentes e pedidos de reforma, sinais de progresso estão emergindo dentro do sistema de justiça criminal da Arábia Saudita. Número 14, apedrejamento. Em algumas partes do mundo, como a Arábia Saudita, a prática do apedrejamento, anteriormente conhecida como rajiem na lei islâmica, ainda é usada como penalidade para adultério. Esta terrível punição consiste em lançar pedras nos prisioneiros até que eles morram. O apedrejamento, que se baseia em convicções profundamente enraizadas sobre moralidade e virtude, afeta desproporcionalmente as mulheres, que muitas vezes suportam o peso das consequências. Apesar de seus incidentes ocasionais e da falta de relatos recentes, pessoas ao redor do mundo condenaram fortemente a prática de apedrejamento na Arábia Saudita. Grupos de direitos humanos se opõem fortemente ao apedrejamento, chamando-o de uma forma de punição excessivamente brutal e ultrapassada. Suas preocupações originam-se da convicção de que tais técnicas violam direitos humanos fundamentais, como o direito à vida e a proibição de tortura e outros tipos de tratamento cruel, desumano ou humilhante. De acordo com os relatórios, 4 apedrejamentos ocorreram entre 1981 e 1992. Nas últimas décadas, no entanto, não foram registrados casos de apedrejamento no reino. Esta ausência pode sugerir uma mudança nas técnicas de aplicação ou refletir mudanças nas atitudes culturais em relação a sanções tão severas. No entanto, a perspectiva do apedrejamento legal serve como um lembrete agudo da interpretação rígida da Arábia Saudita da lei islâmica em questões de moralidade e justiça. Número 13, punição para bruxaria e feitiçaria. Na Arábia Saudita, o manejo de pessoas acusadas de bruxaria e feitiçaria é um assunto de intenso debate dentro do sistema legal e o tecido social. Apesar de sua vaguidade, as leis do país sobre bruxaria e magia continuam sendo uma força poderosa, capaz de impor penas severas, como a morte, a indivíduos azarados o suficiente para serem acusados. É principalmente um espaço perigoso e imprevisível para aqueles que criticam tais cultos por perseguição. Tais afirmações muitas vezes se originam na forma de rumores, às vezes como consequência do ciúme e das brigas de alguém. Adivinhação, a fabricação de amuletos ou a mera indicação de lançar magia negra podem levar à busca de procedimentos de condenação. Em uma comunidade perdida em rituais e superstições, é surpreendentemente fácil para um mundo fictício, mito e realidades coexistirem. Na Arábia Saudita, ser acusado de bruxaria ou feitiçaria tem repercussões sérias, incluindo a pena de morte. Muhyi bin Ali bin Issa al-Assiri foi executado na região sul de Najran, na Arábia Saudita, por acusações de bruxaria e feitiçaria, segundo a agência de imprensa saudita. A aquisição de livros e talismãs, combinada com sua admissão de adultério com 2 mulheres,
contribuiu para sua queda. A execução do Sr. Aziri acrescenta aos exemplos documentados, que incluem pelo menos 2 outras pessoas condenadas à morte por crimes semelhantes no ano anterior, apesar da falta de fatos detalhados sobre o senhor. Os supostos delitos de Aziri, além de feitiçaria e bruxaria, os tribunais superiores da Arábia Saudita confirmaram sua sentença, resultando em sua decapitação. Embora a feitiçaria não seja oficialmente classificada como um crime capital no país, líderes religiosos conservadores exercem poder significativo, exigindo punições severas para indivíduos suspeitos de se envolverem em tais técnicas, sejam eles adivinhos ou curandeiros. Em um caso notável, em 2010, um apresentador de TV libanês, conhecido por um programa popular de previsão de futuro, foi detido enquanto estava em 2010 peregrinação na Arábia Saudita. Inicialmente condenado à morte, a pressão internacional, principalmente do seu governo e de organizações de direitos humanos, resultou na sua libertação pelo Supremo Tribunal da Arábia Saudita, que determinou que ele não causou danos a ninguém. Este caso mostra a complexa interação entre o conservadorismo religioso, as interpretações legais e a pressão internacional dentro do sistema judicial da Arábia Saudita. Número 12. Punições para atos homossexuais. Na Arábia Saudita, as punições para a conduta homossexual continuam notavelmente severas, refletindo as profundas crenças religiosas e culturais do país. As leis da Arábia Saudita, com base em uma estrita adesão aos princípios islâmicos e normas sociais, especificam uma variedade de ações punitivas para aqueles considerados culpados de homossexualidade, incluindo multas, prisão, punição corporal e até mesmo tirar suas vidas. Essas ações punitivas resultam de interpretações da lei Sharia que classificam a homossexualidade como uma grave violação da moral da sociedade. Dentro desta perspectiva, parcerias do mesmo sexo são consideradas contrárias às normas e valores culturais estabelecidos, exigindo consequências legais rigorosas. Este sistema religioso, profundamente enraizado, historicamente, influenciou a resposta legal da Arábia Saudita às questões de orientação sexual, refletindo um acordo cultural mais amplo sobre a imoralidade percebida do comportamento homossexual. No entanto, à medida que a Arábia Saudita passa por um período de mudança revolucionária, impulsionada por transformações culturais e pelas novas atitudes globais sobre direitos humanos e igualdade, há um crescente apoio para reavaliar a posição do país sobre a homossexualidade. Crescente, vozes de todo o país argumentam por um futuro em que os direitos e a dignidade de todas as pessoas, independentemente da orientação sexual, sejam reconhecidos e respeitados. Dada essa mudança de cenário, a Arábia Saudita deve rever seriamente o impacto negativo de suas atuais proibições à homossexualidade em seus cidadãos. No entanto, em 12 de janeiro de 2002, 3 homens sauditas foram mortos após serem condenados por homossexualidade. O Ministério do Interior da Arábia Saudita informou que seus crimes incluíam casamento entre pessoas do mesmo sexo e intimidade. Este evento destaca as sanções severas impostas na Arábia Saudita para atividades queer, que refletem a interpretação rigorosa do governo da lei islâmica. Essas execuções servem como um lembrete claro dos problemas que pessoas queer enfrentam em países. Número 11. Blasfêmia. A blasfêmia é uma ofensa grave na Arábia Saudita, com ramificações que podem abalar a própria existência. Falar ou publicar qualquer coisa que seja considerada uma ofensa aos princípios islâmicos é convidar a ira do Estado, com consequências que vão desde longas sentenças de prisão até açoites e, nos casos mais graves, morte. Procedimentos rigorosos supostamente estão em vigor para proteger a santidade e unidade da fé islâmica, que é vital para a identidade da nação. No entanto, como acontece com qualquer questão polêmica, a prática de penalizar a blasfêmia tem seus críticos, tanto dentro da Arábia Saudita quanto além de suas fronteiras. Muitos argumentam que usar meios legais para suprimir a dissidência e a crítica impede a livre troca de ideias e o progresso da sociedade. Eles afirmam que, ao censurar ideias concorrentes, a Arábia Saudita corre o risco de estagnação e sufoca o diálogo vivo necessário para a melhoria e o desenvolvimento. Além disso, a definição ampla e frequentemente ambígua de blasfêmia levanta questões sobre o uso arbitrário da lei. Indivíduos em uma sociedade ambígua podem ser falsamente acusados e condenados por blasfêmia, levantando preocupações sobre injustiça e potencial abuso de autoridade. Em 17 de novembro de 2015, um tribunal saudita condenou Ashraf Fayyad, um palestino, à morte após condená-lo por apostasia. As acusações surgiram de supostas declarações blasfemas feitas durante um grupo de discussão e em seu livro de poesias.
Fayyad negou veementemente as acusações, alegando que eram fruto de uma vingança pessoal, com outra pessoa o acusando injustamente perante a polícia religiosa. De acordo com os registros do julgamento analisados pela Human Rights Watch, Fayyad foi detido por agentes da polícia religiosa da Arábia Saudita em um café em Abaha, no sul do país, em agosto de 2013. Surgiram alegações após uma pessoa alegar que Fayyad fez comentários depreciativos sobre Deus e o governo da Arábia Saudita. Além disso, o acusador afirmou que Fayyad distribuiu um livro que promovia o ateísmo e o ceticismo. O caso destaca a situação perigosa que as pessoas enfrentam na Arábia Saudita, onde acusações de blasfêmia têm implicações profundas. Número 10. Consequências do tráfico de drogas. A luta contra o tráfico de drogas continua na Arábia Saudita, com o governo adotando uma posição firme contra esse mal que aflige países ao redor do mundo. Aqueles que são pegos distribuindo drogas no reino enfrentam penas severas, demonstrando o compromisso consistente do governo em combater crimes relacionados a drogas e proteger seus habitantes dos impactos negativos do uso indevido de substâncias. As penas severas impostas aos traficantes destacam a resposta rigorosa do reino a esta questão. A gravidade dessas punições, que vão de longas penas de prisão à pena de morte, ressalta a seriedade do dano que o tráfico de drogas representa para a sociedade saudita. O governo acredita que nenhuma leniência pode ser tolerada quando a segurança e o bem-estar de sua população estão em questão. Esta posição firme contra o tráfico de drogas faz parte de um esforço maior para manter a ordem social e proteger o público das repercussões negativas do uso indevido de drogas. Para além da ameaça imediata da atividade criminosa, o tráfico de drogas alimenta um ciclo vicioso de violência e instabilidade, corroendo o tecido da sociedade e enfraquecendo o Estado de Direito. Ao enfrentar essa ameaça de frente, a Arábia Saudita espera proteger a integridade e a coerência de seu tecido social, resultando em um futuro mais seguro e protegido para todos. Para combater efetivamente o contrabando e o tráfico de narcóticos, o governo saudita adota uma abordagem diversificada que inclui rigorosa aplicação da lei. Por exemplo, Mohammed bin Saud al-Huwaili foi considerado culpado de transportar substâncias proibidas e punido em um sábado. A sua sentença foi ta'zir, o que indica uma decisão por um tribunal em vez de uma punição ditada por ensinamentos religiosos como Had ou Qisas. Esta decisão foi sustentada tanto pelo Tribunal de Apelação do Reino quanto pelo Supremo Tribunal, demonstrando a gravidade com que tais crimes são tratados. Em outro incidente relatado pela agência de imprensa saudita, vários residentes paquistaneses e um cidadão saudita foram presos em Jeddah por possuírem quilos de substâncias ilegais. Os suspeitos foram detidos e seus casos foram encaminhados ao promotor público para ações futuras. Notavelmente, países do Levante, como a Jordânia e o Iraque, têm experimentado um aumento no tráfico ilícito de drogas nos últimos anos. A Síria, devastada pela guerra, serve como um importante centro de produção, com drogas sendo contrabandeadas por países vizinhos antes de chegarem aos consumidores ricos do Golfo. Esse tráfico transfronteiriço cria enormes obstáculos para a aplicação da lei no combate aos crimes relacionados às drogas e na proteção das comunidades das consequências negativas dos entorpecentes. Número 9. Execuções públicas. Na Arábia Saudita, a perspectiva de execuções públicas é uma realidade iminente, lançando uma sombra sombria sobre o cenário da justiça criminal. Execuções públicas, que são impregnadas de tradição e uma firme dedicação à manutenção da lei e da ordem, são uma das representações mais viscerais e aterrorizantes da política de punição do reino. Considere a cena. Uma grande multidão se reúne em um local público conhecido, com antecipação e tensão aparente no ar. Os condenados, acorrentados e vendados, permanecem como testemunhas silenciosas de seu iminente destino, com seus momentos finais sendo vividos diante de um público cativo. É uma cena perturbadora, um lembrete agudo das repercussões para aqueles que violam as leis do reino. O raciocínio por trás das execuções públicas é tão simples quanto assustador: dissuadir outros de seguir os passos dos condenados e servir como um aviso sombrio contra crimes horríveis. Para dar um exemplo de quão preocupante isso é, a Arábia Saudita realizou 170 execuções em 2023. Defensores dos direitos humanos frequentemente criticam a alta taxa de execuções do Estado do Golfo. As execuções ocorreram em várias cidades, incluindo Tabuk, Riad e Jazan. Entre aqueles executados, este ano estavam 33 pessoas acusadas de terrorismo e 2 soldados condenados por traição.
Dezembro teve o maior número de execuções, tornando-o o pior mês. Número 8. Chicotadas e açoites. O estalo do chicote há muito tempo serve como um lembrete aterrorizante do sistema judicial draconiano da Arábia Saudita. Usado com precisão e severidade, chibatadas têm sido utilizadas para punir vários pecados, desde infrações morais até atividades criminosas. Esta prática cruel, baseada em uma interpretação rígida da lei Sharia, tem fortes raízes históricas no sistema legal do reino que remonta a séculos. Por anos, essas chicotadas foram realizadas em público, criando um espetáculo terrível que incute pavor nas mentes de potenciais transgressores. O objetivo é claro: desencorajar outros de seguir os passos dos punidos, para que não sofram um destino semelhante nas mãos da lei. Embora esta exibição pública de punição possa ter cumprido seu objetivo, também provocou fortes críticas de organizações de direitos humanos ao redor do mundo, que a descrevem como brutal e bárbara. Essas chicotadas têm um impacto físico e psicológico significativo, deixando cicatrizes permanentes tanto no corpo quanto na mente. O blogueiro saudita Raif Badawi passou por um encontro horrível na cidade portuária de Jeddah, em um vívido exemplo de represália sancionada pelo Estado. Após as orações de sexta-feira, ele foi levado a uma praça pública, onde centenas de espectadores testemunharam sua flagelação. Badawi estava algemado nos pés e mãos e foi submetido a 50 chicotadas. Sua calma e silêncio em forte contraste com a violência do evento. Badawi foi condenado a 10 anos de prisão e 1000 chicotadas após ser considerado culpado de insultar o Islã. Seu crime: ele criticou os clérigos influentes da Arábia Saudita em seu agora extinto blog liberal. A multa substancial de R$1 milhão agravou seus problemas. O espetáculo dele exemplifica a atitude inflexível do governo saudita em relação à dissidência, especialmente quando viola a ortodoxia islâmica. O caso de Badawi fornece um lembrete claro dos perigos que indivíduos que ousam expressar opiniões contrárias enfrentam no reino, onde a liberdade de expressão é severamente restringida. Apesar das críticas internacionais e dos pedidos por sua libertação, a situação de Badawi exemplifica a contínua luta da Arábia Saudita pelos direitos humanos e liberdade de expressão. Número 7. Ateísmo. A Arábia Saudita, um país imerso na herança islâmica, serve tanto como baluarte da religião quanto como fortaleza contra aqueles que ousam questionar seus padrões religiosos. Nas sombras de minaretes crescentes e mercados movimentados, existe uma terrível realidade. O ateísmo não é apenas mal visto, mas também criminoso. Em um país onde o chamado para a oração soa 5 vezes por dia, e o Alcorão é valorizado como o guia definitivo para a vida, a simples ideia de descrença provoca arrepios. Declarar-se abertamente ateu ou desafiar os preceitos fundamentais do Islã convida não apenas à exclusão social, mas também à força total da lei. Aqueles que ousam criticar os dogmas religiosos dominantes enfrentam sanções severas, incluindo prisão, multas enormes e, nos casos mais extremos, a perspectiva da pena de morte. Mas por que existem regulamentos tão rígidos em um país que quer projetar uma imagem de desenvolvimento e modernidade para o mundo? A solução reside no complexo tecido da política, religião e na busca incessante pela segurança nacional. Segundo as autoridades sauditas, o ateísmo é mais do que simplesmente uma crença pessoal. É um desafio para a estrutura básica da sociedade. Em uma área atormentada pela ameaça de terrorismo e guerra civil, qualquer desvio do caminho prescrito da fé é visto como uma força potencialmente desestabilizadora. Uma quebra na parede da unidade cultural que deve ser rapidamente reparada. Número 6. Apostasia. Na esfera do compromisso religioso na Arábia Saudita, existe um espectro sombrio, conhecido como apostasia. Uma palavra que instila horror nas mentes de crentes e não crentes. Em uma terra onde o chamado do muezim ressoa no ar, e o Alcorão é mantido como a autoridade suprema, abandonar a fé não é apenas mal visto. Pode também custar a vida de alguém. Na Arábia Saudita, onde a interpretação da lei islâmica domina o cenário jurídico, a apostasia é considerada a maior traição à devoção religiosa e é um crime grave. De acordo com as ideologias rigorosas que governam esta sociedade muito tradicional, abandonar as crenças religiosas significa cortar laços com a essência da coesão comunitária. Muitas pessoas acreditam que a apostasia é mais do que uma escolha pessoal. Ela ameaça todo o tecido da harmonia social e da consistência religiosa que sustenta o modo de vida saudita.
A punição para a apostasia é rápida e implacável. A morte é frequentemente imposta com a eficiência fria que define o sistema legal do reino. Uma vez rotulado como apóstata, não há como voltar atrás. Os dados foram lançados e as repercussões são irreversíveis. Alguns consideram esta abordagem severa a apostasia como um meio vital de proteger a pureza religiosa e a estabilidade da sociedade saudita, uma barreira contra a infiltração de dissidências e diferenças ideológicas. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Uma das punições mais hediondas proferidas na história moderna pela Arábia Saudita gerou imensa indignação em todo o mundo em 2013. Uma sentença supostamente emitida por um tribunal na Arábia Saudita condenou um homem à paralisia como retribuição por um crime que ele supostamente cometeu há 10 anos. A Anistia Internacional chamou isso de uma punição ultrajante que não deveria ser realizada em nenhuma circunstância. Ali Al-Kawahir, de 24 anos, foi supostamente condenado a quizas, retribuição, na cidade de Al-Assa, e pode ficar paralisado da cintura para baixo a menos que pague R$1 milhão sauditas como compensação à vítima. Ali, Al-Kawahir teria supostamente esfaqueado seu amigo nas costas, deixando-o paralisado da cintura para baixo em ou por volta de 2003. Ali Al-Kawahir tinha 14 anos de idade na época. Anne Harrison, vice-diretora do Oriente Médio e Norte da África na Anistia Internacional na época, falou contra essa decisão horrível, dizendo: paralisar alguém como punição por um crime seria tortura. Que tal punição possa ser implementada é absolutamente chocante. Mesmo em um contexto onde o açoitamento é frequentemente imposto como punição por alguns delitos, como acontece na Arábia Saudita. Uma sentença semelhante de paralisia foi imposta também em 2010, mas não há relatos confiáveis de que tenha sido executada. Você acha que paralisar alguém como punição é ir um pouco longe demais? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Número 5. Discriminação de gênero. A discriminação de gênero tem sido um problema sensível na Arábia Saudita há muito tempo, particularmente no sistema de justiça criminal, onde as mulheres frequentemente recebem sentenças desproporcionais e injustas. Essas práticas discriminatórias, que são baseadas em normas patriarcais e interpretações fundamentalistas da lei islâmica, têm recebido mais atenção tanto nacional quanto internacionalmente. Uma das manifestações mais evidentes da discriminação de gênero no sistema jurídico da Arábia Saudita é a diferença nas sentenças para homens e mulheres pelos mesmos crimes. As mulheres frequentemente recebem sentenças mais pesadas, demonstrando a natureza desigual do sistema judicial. Essa atitude é acentuada pelo sistema de tutela masculina, que, embora menos rigoroso nos últimos anos, historicamente colocou as mulheres sob a autoridade legal de parentes do sexo masculino, expondo-as a punições por atividades consideradas desobedientes ou independentes. A discriminação de gênero na Arábia Saudita está profundamente enraizada no seu sistema legal, normas sociais e tradições culturais, refletindo uma estrutura patriarcal que limita severamente os direitos e liberdades das mulheres. Outro exemplo é o rigoroso código de vestimenta imposto pela polícia religiosa, ou Mutawin, que exige que as mulheres usem uma baia e um hijab em público. Violar as restrições do código de vestimenta pode resultar em assédio, penalidades ou até mesmo prisão. Além disso, as mulheres na Arábia Saudita enfrentam barreiras severas à educação e às possibilidades de trabalho. Embora um progresso considerável tenha sido feito nos últimos anos, como permitir que as mulheres dirijam e conceder-lhes direitos limitados para trabalhar em indústrias específicas, a segregação de gêneros e o tratamento desigual continuam prevalentes em muitos aspectos da sociedade. No geral, a discriminação de gênero na Arábia Saudita sustenta um sistema de desigualdade e marginalização, negando às mulheres autonomia, agência e direitos humanos fundamentais. Número 4. Detenção ilegal. O tema da detenção ilegal e tortura lançou uma sombra sobre a Arábia Saudita, com inúmeros relatos detalhando os abusos sistemáticos que ocorreram. Apesar das promessas do governo de seguir regras que previnem tais ações, os fatos contam uma história diferente. Indivíduos foram detidos sem o devido processo legal ou torturados enquanto estavam detidos, e isso foi amplamente documentado. Essas medidas, que são frequentemente realizadas para extrair confissões ou como punição, não apenas violam leis internacionais, mas também geram medo e silêncio na população. Uma das partes mais preocupantes dessa situação é a impunidade com que esses atos ocorrem. Muitos detentos são presos ilegalmente, negados acesso à sua família e representação legal, e deixados no limbo sem maneira de buscar justiça.
Organizações de direitos humanos repetidamente condenaram esses métodos, citando instâncias de abuso físico e psicológico, como espancamentos, chicotadas, ameaças e desaparecimentos forçados. Essas atividades violam direitos humanos fundamentais e minam a confiança do governo e de sua população. Número 3. Punição por ativismo político. Na Arábia Saudita, um clima opressivo de conformidade impera, e até o menor ato de dissidência ou ativismo político pode ter consequências sérias. Este contexto define limites aceitáveis de discurso e conduta, deixando pouco espaço para pontos de vista opostos ou pedidos de mudança. A criminalização da dissidência e da ação política colocou em dúvida a possibilidade de criar uma sociedade que valoriza a diversidade e aceita todas as perspectivas. Na Arábia Saudita, desafiar as políticas governamentais ou pressionar por reformas é perigoso para a ordem estabelecida. Aqueles que ousam falar contra o status quo estabelecido, sejam ativistas de direitos humanos, defensoras dos direitos das mulheres ou apoiadores das liberdades civis, enfrentam riscos pessoais significativos. Aqueles que desafiam o dogma estabelecido enfrentam prisão, encarceramento e outros tipos de punição. O monopólio do governo sobre a liberdade de expressão é mantido por leis e regulamentos rigorosos que silenciam efetivamente as vozes dissidentes e sufocam o discurso aberto. Segundo, execuções extrajudiciais. Execuções extrajudiciais são o maior problema na Arábia Saudita, o que ofusca a situação dos direitos humanos em todo o país. O desprezo do monarca pela oposição é demonstrado até além de seu reino, como mostra o fato de que ele trabalharia através de restrições comerciais em países distantes e prejudicaria aqueles que ele vê como contra ele. O relato de Jamal Khashoggi pode muito bem ser considerado como um elo complexo entre a questão da execução extrajudicial na Arábia Saudita. Sua morte horrível no consulado saudita em Istambul, em 2018, horrorizou o mundo e destacou os perigos que jornalistas e dissidentes que criticam o governo saudita enfrentam. Khashoggi, um jornalista saudita e colunista do Washington Post, era conhecido por sua crítica afiada ao governo saudita e suas políticas. Ele viveu em exílio autoimposto nos Estados Unidos desde os 17 anos, por medo de retaliação por suas opiniões. Apesar disso, continuou a publicar e a se manifestar contra o sistema saudita, particularmente sobre violações dos direitos humanos e a falta de liberdades políticas. Em 2 de outubro de 2018, Khashoggi foi ao consulado saudita em Istambul para buscar documentos para seu casamento planejado. Ele nunca saiu. Autoridades turcas confirmaram posteriormente que ele foi assassinado dentro da embaixada por um grupo de agentes sauditas. De acordo com relatos, Khashoggi foi assassinado e desmembrado, e acredita-se que seu corpo tenha sido descartado. A morte de Jamal Khashoggi provocou indignação e condenação generalizadas. Várias autoridades mundiais e institutos de direitos humanos pediram uma investigação abrangente sobre a morte dele, juntamente com a responsabilização dos que cometeram este crime. As autoridades sauditas negaram anteriormente a existência de Khashoggi, mas o resultado foi que sua vida foi tirada na embaixada. No entanto, definiram de maneira irrefutável como uma operação não oficial realizada por membros da equipe que trabalharam sem autorização. Embora o governo saudita tente negar seu envolvimento, acredita-se que seja um ato deliberado e planejado, ou o resultado da falha em se separar das autoridades do Estado. Número 1. Traição. No sistema jurídico da Arábia Saudita, o governo recorre a leis rígidas destinadas à destruição de atividades antigovernamentais consideradas uma traição pelo Estado. Consequentemente, tal legislação rígida reflete a posição firme do governo em relação a atividades não autorizadas. O termo traição é muito prevalente no mesmo contexto e tem a ver com assuntos que são passíveis de segurança nacional, manipulação de segredos de Estado ou danos à integridade e estabilidade do país. Aqueles que enfrentaram as acusações de traição também ilustraram que por todo este país as questões de soberania, domínio e prioridades nacionais não são tratadas de forma leviana. Traição é uma noção abrangente, que inclui atos como espionagem, divulgação de segredos de Estado, cooperação com entidades estrangeiras para prejudicar os interesses nacionais e envolvimento em atividades que põem em risco a estabilidade da nação. Esses atos atingem o coração dos esforços da Arábia Saudita para manter sua segurança e dignidade na cena internacional. Aqueles acusados de traição enfrentam processos legais nos quais a gravidade dos supostos crimes é minuciosamente investigada antes de se chegar a uma condenação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.